Dona Suzete, em relação aos filhos, com certeza também a senhora e o esposo transmitiram a fé. Tem algum fato marcante aí nessa caminhada com os filhos da igreja? Todos participaram, menos o que faleceu, mas todos os outros 4 participaram já das coisas, pastoral do dízimo, renovação, encontro de casais, todos participaram. Agora só estão meio afastados, só eu e a Cristina estamos segurando as pontas com Deus. E a senhora me dizia também na questão dos anjos, como que foi isso dos anjos? Os anjos, quando tinha as procissões, as 2 meninas mais velhas, elas saíam vestidas de anjinho, né? Ai, elas adoravam, tenho foto na casa delas, né? Ia muito anjo na procissão de tempo, né? E tinha, falando nas festas de antigamente, como meu pai tocava na banda, a gente ia, já no tempo que eu era criança, a gente ia na barraquinha. Só que aquele tempo não era bingo, era leilão de assados. Quanto me dão por esse frango? Era assim. E tinha tudo pendurado assim em volta da barraquinha, aquela cestinha colorida para atrair as crianças, né? Aí já na época das minhas filhas, já era binguinho, mas elas iam também. Então na época do Cônigo Oswaldo Violante, ele incentivava muito a banda, né? E aí a banda acompanhava a procissão. Ele chegou a convidar a banda para entrar na igreja lá atrás, e na hora da consagração a banda tocava o hino nacional. Era muito emocionante isso, sabe? E foi muito bom mesmo. Que bom. E Dona Suzete, também tem uma história que a senhora falava conosco, do sino, o que foi que aconteceu? O sino. Então, daí, depois dessa fase, a gente teve muitos problemas. E eu fui deixando de ir à missa, eu e meu marido, questão de saúde dele, questão financeira da gente, não podia pagar empregada, e a gente chegava sábado, domingo, trabalhava que nem não sei o quê. Se bem que as meninas de semana faziam até almoço para mim, né? Mas aí ficamos uns 7 anos, acho que ia em missa de 7º dia só. Aí mudamos um quarteirão para baixo da igreja, ali na Rua 13, e logo no 2º dia que a gente estava lá, a gente ouviu bater o sino, né? E aquele sino tocou, e eu falei, olha, o sino repicava, tinha o repique, então ele, vem, vem, vem. Eu falei pro Horta assim, olha, tá chamando a gente. No outro dia nós fomos na igreja e ele participou até morrer e eu estou até hoje. Essa foi a chamada de Deus. Agora, Jesus também passa na vida da gente, né, padre? Eu só percebi isso depois de ter passado tantas coisas. Foi uma tia minha lá em São Paulo, teve câncer, ela era solteira, eu era a sobrinha predileta. Eu já tinha aposentado, eu ia para São Paulo e voltava ela para fazer fisioterapia, quimioterapia, fisioterapia não, radioterapia e químio. E até que aí ela se internou no hospital, aí ela já não tinha mais vida, esperança. Me levem para Piraju, que eu quero morrer lá na minha terra. Aí providenciamos, a ambulância foi buscar, tudo morreu aqui. Essa é a primeira vez que Jesus passou na minha vida, mas eu não percebi, não tinha esse conhecimento. Depois a minha mãe caiu, quebrou o fêmur, meu pai caiu, quebrou o fêmur, meu pai ficou, não andou mais, cuidamos quase 5 anos dele, a minha mãe voltou a andar. Aí, nesse período, depois meu pai já tinha falecido, aí perdi o meu filho de acidente. Graças a Deus que a gente estava numa época, fase espiritual muito boa aquela época. Então aceitamos mesmo, né? E depois a minha mãe, 2 meses depois da morte do meu filho, a minha mãe ficou muito abalada, porque ele cresceu em frente da avó, né? Ela tinha 87 anos já.
Aí deu um derrame assim na perna, ela paralisou mesmo. Aí tivemos que cuidar dela na cama, eu, meu marido, meu pai também, meu marido cuidou do meu pai também, dava banho, fazia barba, punha na cadeira para levar no banheiro, o intestino ficava preso, ele fazia funcionar, limpava. Foi uma luta mesmo, Jesus lá passando e a gente não sabendo, né? Depois, aí foi o meu genro lá em Sorocaba, que sofreu um acidente em 2014, ficou 6 meses praticamente imobilizado na cama. Aí eu fui lá para ajudar a cuidar, que a Márcia tinha que trabalhar. E foi lá que eu li alguma coisa numa revista católica, que Jesus passa pela vida e a gente não percebe. Aí comecei a recapitular tudo isso que eu falei, pois é, se não fosse ele, nós não tínhamos tido força mesmo para isso, né? E depois veio a doença do meu marido também, né, nesse inteirinho. A leucemia foi 4 meses de viagem para Rubião direto. Amanhecia com febre, a médica falava, amanheceu com febre, liga e traz. Aí já ligava para o meu filho no fórum, já pegava o carro. Aí 20 viagens fizemos a Rubião. Aí, aproveitando nessa viagem de Rubião, enquanto ele fazia quimioterapia, não, ele foi junto, nós fomos em Botucatu visitar a catedral, porque quando eu trabalhei lá, eu morava do lado da catedral. E aí fomos lá visitar a catedral. Interessante que eu notei, o piso da catedral é aquele nosso, igual o nosso, né? Um pouquinho, difere um pouquinho na cor. Aí fomos lá visitar a catedral, aquelas ruas, era tudo as ruas novas, nomes novos nas ruas, tudo de gente que trabalhava na época que eu morava lá, delegado de ensino, delegado de polícia. Que bom, dona Suzete, internautas, vocês viram que valeu a pena de fato o nosso bate-papo com a dona Suzete Mello. Quem quiser também acessar a página do Facebook da dona Suzete, Suzete Mello, com 2 T's, né, dona Suzete? S-U-Z-E, 2 T. Suzete Mello. Dona Suzete, foi muito boa a participação da senhora, estreando aqui conosco o programa Bate-Papo na Estância. E a última pergunta, a senhora tem tanta experiência de vida, tantos acontecimentos que a senhora relatou aqui. Para a senhora, dona Suzete, o que é a vida? A vida é um dom maior que Deus nos deu. É difícil viver. O tempo vai nos ensinando. Deus vai nos moldando como um barro na mão do oleiro. Cabe a nós aceitarmos essas mudanças. Na vida, temos que amar muito o nosso próximo, começando pela nossa família, e pedir a Deus que nos faça instrumento da sua paz. E para finalizar, eu copiei um negócio que eu achei muito interessante e eu vou ler. Tenho aprendido com Deus que o tempo é para nos ensinar a esperar, que as lutas vêm para nos moldar, que o silêncio de Deus também é resposta, que a perda é livramento, que só se crê quem tem fé, que só tem vitória quem não desiste de lutar. A nossa vida é uma escola, onde Deus é o professor, um amigo e um pai. Parabéns, dona Suzete, foi muito boa de fato a participação da senhora, estreando aqui conosco o programa Bate-Papo na Estância. Que Deus continue abençoando a senhora se sentiu bem aqui no programa? Muito à vontade, graças a Deus. A gente fica preocupada, mas como a gente está dentro do assunto que a gente vai falar, está tudo certo. Que bom. Internautas, assim então realizamos essa primeira edição do programa Bate-Papo na Estância, também nos novos estúdios da TV Estância.
Com a graça de Deus, na semana que vem, teremos mais uma edição e uma outra pessoa convidada. Deus abençoe a Dona Suzete, abençoe a você, internauta. Fiquem na paz de Deus e até o próximo programa.